Halloween não é Halloween sem um bom filme de terror. Por isso, para este episódio especial, decidi trazer aquele que para muitos é um dos melhores filmes de terror alguma vez feitos. Falo de O Exorcista, realizado por William Friedkin. Sejam muito bem-vindos ao especial de Halloween do Clube do Vídeo. Olá, estou aqui de volta para este episódio especial de Halloween, tal como prometido. Este ano cumpri, acho que houve um ano que eu anunciei e depois não consegui gravar, mas este ano, mesmo com falta de tempo, com muito trabalho paralelo, decidi gravar aqui um episódio especial para vocês. E este ano acho que trouxe assim um filme, um gigante do cinema de terror, que é O Exorcista. Um filme da década de 70, do início da década de 70, da primeira metade da década de 70, 1973, para ser mais preciso, que é considerado um dos melhores filmes de terror alguma vez feitos, e que para muitos, que não foi o meu caso, foi uma das primeiras experiências com cinema de terror. Eu já ouvi muitas pessoas, tipo, hoje em dia com 40, 30 anos, ou seja, que nasceram na década de 80, 90 e algumas da década de 70 também, a falar que a sua primeira experiência a ver filmes de terror foi precisamente com o Halloween. No meu caso foi Scream, que eu já falei, acho que logo no primeiro ano do podcast, que eu falei no especial de Halloween desse ano, acho que já contei esta história, que foi o meu primeiro filme de terror. Aquele primeiro filme de terror que eu alguma vez assisti. Acho que todos nós temos assim, todos nós nos lembramos daquele que foi o nosso primeiro filme de terror. No meu caso foi Scream, e ainda hoje é um dos filmes que eu mais gosto, mas Scream é de um universo completamente diferente de O Exorcista, até porque é um slasher. Este aqui é um filme que mistura sobrenatural com uma espécie de discussão em torno das questões de ciência, da saúde mental. Portanto, eu acho O Exorcista, ainda que não tenha sido um filme que me tenha assustado, ou seja, durante as 2 horas do filme não me senti assustado. Acho que é um ótimo filme de terror. Eu acho que também esta questão de nós não nos sentirmos assustados, ou pelo menos eu não falo de nós em geral, mas esta é a minha perspectiva sobre porque é que eu não acho que O Exorcista a mim me assustou. Eu acho que sempre nós estamos tão habituados a ver hoje em dia filmes de terror muito com jumpscares e cheio de efeitos e no fundo com muito, como é que eu ia te explicar, tipo, com muitos efeitos que suscitam-nos alguma coisa. Eu acho que quando vemos assim um filme que não usa tanto esses efeitos visuais, usa mais de efeitos sonoros, acho que não nos sentimos tão assustados, ou pelo menos eu não me senti tão assustado. Ainda assim, apesar de não sentir essa questão da emoção, se quisermos dizer assim, eu acho que há pessoas que dizem que o cinema tem que ser emotivo, e eu concordo. Mas eu, apesar de não me sentir assustado, eu considero O Exorcista um bom filme de terror, e colocar-me no lugar das pessoas que assistiram isto na década de 70, consigo perceber porque é que foi um filme que as marcou tanto. Ainda assim, enquanto filme, ou seja, um filme ignorando a parte do terror, eu acho que O Exorcista é um ótimo filme. E eu vou explicar porquê, portanto, vai ser isso que vamos falar ao longo deste episódio. Ora, eu nunca tinha assistido ao Exorcista, como eu disse, e portanto eu utilizei este episódio assim como uma desculpa para o assistir pela primeira vez, e fiquei surpreendido. Acho que já é bastante visível. Eu fui ler assim um bocadinho sobre o filme, até para também me inteirar um bocadinho, para além de ter visto, eu gosto sempre de fazer assim uma pesquisa. Tive pena não ler o livro que deu origem a este filme, acho que é um livro homónimo, que é curiosamente escrito também, curiosamente, e eu acho que isto foi uma boa opção, que é escrito também pelo o argumentista deste filme, William Peter Blatty. Ele também escreveu o livro, e depois ainda escreveu outro livro que deu origem ao terceiro filme do Exorcista, mas que já não é bem. Esse livro já não era muito bem sobre o exorcismo, mas quem mandava na produção decidiu também incluir lá um exorcismo pelo meio. Mas houve um outro livro dele que acho que se chama Legion, um, que foi adaptado também para cinema, e depois ficou como o terceiro filme do Exorcista, ainda que daquilo que eu tenha lido, foi assim uma leitura assim muito rápida. Acho que já não era um livro sobre o exorcismo, mas tornou-se um filme sobre o exorcismo. E eu fiquei curioso em ler o livro, por acaso. Eu vou ver se depois o encontro assim em PDF, porque eu duvido muito que existem na versão portuguesa, ou se existir não deve estar à venda, ou deve existir só num alfa revista, o que me demoraria
imensos meses até o encontrar, mas eu gostava muito de ler o livro porque até já me disseram que o livro é mais assustador e é mais gráfico naquilo que pretende, naquilo que é o enredo, não é? No fundo, o enredo é mais assustador do que o filme. Mas eu achei, por acaso, a opção de ter o autor do livro como argumentista bastante boa, e eu não sei se foi por isso que as personagens são tão ricas, e eu acho que as personagens deste filme são muito ricas, o filme tem muito tempo para se desenvolver, e eu agora já me estou a antecipar um bocadinho, mas eu acho que o filme tem muito tempo, as personagens são muito bem construídas. Há uma coisa que eu gostei neste filme que é. Houve uma coisa, não é? Houve uma coisa que eu gostei muito deste filme, que é de facto houve tempo para construir os personagens, para construir uma história minimamente credível, ainda que dentro, pronto. Eu não acredito em possessões. O livro supostamente é adaptado de um caso real. Eu não acredito em possessões, mas acho que aquilo que foi o enredo, ainda que eu não acredite, acho que aquilo foi minimamente credível. Pronto, é esse o meu ponto. Pronto, eu agora queria falar um bocadinho do enredo. Eu não sei se vocês já uma vez assistiram ao Exorcista, mas pronto, se não assistiram já vão levar um bocadinho de spoilers neste episódio. Pronto, é o que eu estou sempre a dizer, o podcast tem que ser sempre, as pessoas têm que já ter visto o filme, porque senão eu fico um bocadinho restringido. Eu não gosto muito de fazer críticas sem falar diretamente do filme, porque eu acho que depois fica assim um bocadinho tipo tudo muito, muito superficial, e portanto eu acho que as reviews têm que ter sempre alguma coisa do filme, exemplos, portanto, eu acho que eu sigo muito essa linha crítica, se quisermos chamar a isto que eu faço crítica. Ora, então, o enredo principal deste filme debruça-se sobre Regan, interpretada pela jovem atriz Linda Blair, e portanto Regan é uma jovem, pronto, como a atriz, na altura era jovem, de 12 anos, que começa a ter comportamentos agressivos, ou seja, ela era uma miúda doce, uma miúda bem comportada, muito carinhosa, mas começa a ter alguns comportamentos agressivos, alguns comportamentos erráticos. Por exemplo, aquilo que chama a atenção da mãe é ela ter dito, por exemplo, que a cama estava a abanar e por isso queria dormir com ela, e portanto a mãe decide levá-la ao médico. Esta mãe é Chris, uma atriz, interpretada pela atriz, e a atriz interpreta também outra atriz, Ellen Burstyn, uma atriz que se encontra a gravar um filme na cidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Ora, como eu disse, Grace decide levar a filha ao médico, e os médicos, apesar de fazerem uma bateria de exames, começam a perceber que por mais exames que façam, nada parece indicar que Regan sofre de alguma perturbação mental, cerebral. Até eles, ou seja, eles acham que ela tem algum problema do foro psíquico, mas, ou seja, ligado ao cérebro, ao comportamento do cérebro, e fazem uma bateria de exames, mas os resultados são sempre inconclusivos, apesar dos médicos continuarem a insistir na narrativa de que aquilo é provavelmente algum problema mental. E então, a determinada altura é sugerido então que Regan faça um exorcismo, que apesar dos médicos, ou seja, os médicos defendem um bocadinho aquele lado da ciência, ou seja, os médicos não parecem acreditar no exorcismo enquanto prática sagrada, religiosa, o que nós lhe quisermos chamar. Eles acham que o exorcismo é uma maneira de, por exemplo, de Regan, estando naquele estágio mental, ou seja, com aquele problema, encontrar uma espécie de cura, tipo uma espécie de placebo, não é? Pronto, não é bem um placebo, mas do género de um placebo, e que isso me permitia ter alguns avanços. Eles não acreditam no exorcismo per si, acreditam enquanto método de cura, enquanto placebo. Ora, para além desta história de Chris e Regan, nós vamos também ter uma espécie de enredo paralelo que depois vai se unir a este enredo principal, que é, portanto, o enfoque na personagem Damien, interpretada pelo ator Jason Miller, um padre que também é psiquiatra, curiosamente, eu achei isto muito, muito interessante, um padre que também é psiquiatra e que vive um momento delicado da sua vida, ou seja, a mãe inicialmente está doente, está mais velha, começa a ter alguns problemas, e ele começa a perceber que tem, não quer dizer fardo, porque ele não encara a mãe como um fardo, mas ele percebe que a mãe precisa de ser acompanhada, ter uma ajuda, porque está-se a tornar, no fundo, insustentável. Ele tem muito trabalho, ela fica em casa todos os dias, fechada, e portanto seria bom, ele considera que seria bom ela estar numa instituição. Acho que depois acontece qualquer coisa, e ela acaba de facto por ir para um hospital psiquiátrico e falece, e portanto, e aquilo que Damien acaba por carregar é um sentimento de culpa, porque a mãe não queria ir para lá.
lá. E portanto, quando a mãe falece, ele sente e até porque ela lhe diz umas palavras de que ele não devia ter feito aquilo, ele sente um sentimento de culpa pela morte da mãe, e este sentimento de culpa é muito importante depois, mais à frente no filme, como eu vou falar. Para além destes dois núcleos que eu citei, ainda existe um terceiro que aparece logo no início do filme, mas eu deixei para o fim, porque no fundo é esta a personagem que fecha o ciclo. Ou seja, nos primeiros 10, 15 minutos do filme nós vamos ter o enfoque na personagem Lancaster, interpretado pelo ator Max von Sydow, acho que é Max von Sydow, deve ser assim, Max von Sydow, um padre que também é arqueólogo. Eu gosto como os padres neste filme têm sempre uma profissão para além de ser padres, e ele está no Iraque a fazer um trabalho de campo, e portanto nós nos primeiros minutos do filme nós somos apresentados logo com aquilo que vai ser o enfoque do filme. Ou seja, eu acho que estes 10, 15 minutos do filme, e aqui já vou começar a fazer a minha análise mais aprofundada, ou seja, estes 10, 15 minutos do filme iniciais são muito importantes, porque, no fundo, é aqui que concretiza que estamos perante um filme sobrenatural e não um filme, por exemplo, psicológico. Ou seja, não estamos perante terror psicológico, mas sim, se bem que a questão psicológica também esteja sempre, no fundo, também esteja sempre, como é que eu vou te explicar, esteja sempre presente, porque, portanto, esta dimensão da parte psíquica nunca é totalmente afastada, até porque nós vemos, por exemplo, a degradação da própria mãe. A mãe também começa a ter alguns problemas psicológicos, é natural, aquilo que Regan está a viver é muito pesado, mas de facto o filme é sobrenatural, e os 10 primeiros 15 minutos do filme entregam logo aquilo que é o teor do filme. Não é um filme sobre problemas mentais, é sim um filme sobrenatural. Eu acho que estes primeiros 10, 15 minutos do filme ajudam-nos a perceber qual é logo o ponto do filme, e tem uma cena que para mim é uma cena espetacular, que é aquela cena em que Lancaster fica frente a frente com a estátua do Panza Azul, que era uma espécie de demónio sumério. Era mesmo um demónio sumério, e há aquela cena com os ruídos, com os cães, com a raiva, com a imagem do diabo. Essa cena é fabulosa, é logo pá, nos 10 minutos ou 15 minutos do filme, e é uma cena que eu confesso que adorei. E de facto eu acho que esta primeira parte é muito importante, ainda que pareça um bocadinho excêntrico ao filme. É uma cena muito importante logo para concretizar aquilo que é o teor do Exorcista enquanto filme. Ora, eu então já dei assim umas luzes sobre aquilo que foi aquilo que eu mais gostei neste filme, e de facto uma coisa que eu gostei é que este filme tem tempo para construir as personagens, para construir um enredo. Ou seja, o filme tem 2 horas, e a primeira hora é focada precisamente em apresentar-nos as 4 personagens principais: Lancaster, logo o primeiro, Damien, Chris e Regan. Ou seja, Regan é talvez a protagonista dos protagonistas, não é? Mas estes 4 são as personagens centrais, são as 4 personagens centrais do filme, e nós temos tempo para as construir. Talvez aquela que é menos bem trabalhada é Lancaster, porque só aparece nos primeiros minutos do filme, mas os outros 3 são muito bem trabalhados, e eu gostei muito da forma como nós entramos no universo, por exemplo, na família de Regan, não é? A família de Chris e de Regan. Ou seja, nós percebemos que Regan é uma miúda de 12 anos que tem um carinho enorme pela mãe, apesar da mãe trabalhar muito, de ser atriz, não é? De dar festas, de ser uma mulher, portanto, na casa dos 40 anos, que tem uma vida normal, não é? Mas ela é praticamente uma mãe solteira, mas consegue dar atenção à sua filha. Mas depois está o outro lado, que é o facto do pai ser uma figura ausente. Portanto, nós temos que a Regan, apesar de ser muito acarinhada pela mãe, é uma miúda que é vulnerável. E esta vulnerabilidade é muito importante depois também para aquilo que vai ser os diagnósticos errados, os diagnósticos que são imprecisos sobre a sua condição, que é uma condição não psíquica, mas uma condição do foro sobrenatural, não é? E portanto, eu acho que eu gostei muito desta apresentação deste núcleo. E outra personagem que também é muito bem apresentada, e que depois também é importante também depois para aquilo que vai ser a cena do exorcismo, que é o ponto alto do filme, já quase nos 20 minutos finais, que é também a questão do Damien e da sua mãe, não é? Portanto, a morte e a culpa que ele sente. E portanto estas duas histórias ao início são paralelas, ou seja, não se encontram, apesar de Chris já a uma determinada altura perguntar a um outro padre que vai a uma festa na casa dela sobre Damien.
A verdade é que ela não é. Eles não se cruzam, as histórias não estão interligadas desde o início. As histórias só se cruzam a determinada altura quando é sugerido então que a criança faça um exorcismo como é que eu ia te explicar? E portanto o Damien aparece como uma figura que pode auxiliar, apesar de não ser ele que vai ministrar o exorcismo, é ele vai ser o co-ministro, isto não faz sentido, mas vai ministrar de igual forma com Lancaster, aliás, vai ser ele que vai resolver o problema depois de Lancaster morrer, mas Damien e o núcleo de Regan não se cruzam durante quase uma hora do filme. Ora, e outra coisa que eu gostei e que também vai muito nesta linha do filme ter tempo para construir algo credível e é isso que eu acho que é isso que hoje em dia falta em muitos filmes de terror. Eu acho que eu agora não tenho tanto o hábito de ver filmes de terror, eu vou vendo assim nesta altura do Halloween. Vou assim às vezes durante o ano, se eu achar assim algum filme interessante, vou ver. Por exemplo, olha, eu acho que a última trilogia que decidi ver de filmes de terror foi o Eu Sei O Que Fizeste no Verão Passado. Eu agora não me apetece dizer em inglês, mas porque eu ia-me atrapalhar todo, mas Eu Sei O Que Fizeste no Verão Passado, a trilogia, que agora até saiu o remake há coisa de 3 meses. Eu ainda não vi, mas devo ver nos próximos tempos. Mas eu agora já não tenho muito o hábito de ver filmes de terror. Eu acho que houve uma altura na minha vida que gostava muito, quando era mais novo, não é? Tinha os meus 14, 15 anos. Aliás, O Exorcista é para mim um filme assim meio que proibido. Toda a gente dizia que O Exorcista era muito, muito pesado, não sei o que, e eu nunca vi porque tinha muito medo. E é verdade que eu tive. Eu nem contei isto. Mas eu tive para mudar o filme, porque eu esta semana tenho andado muito ocupado. E eu vi isto há cerca de 2 ou 3 dias, não é? E eu vi isto, e eu no sábado queria ver o filme, e no sábado passado, portanto, o episódio vai sair dia 31, portanto, dia 1, façam as contas, foi no sábado anterior ao dia 1. E eu estava a ver o filme, ia ver um filme à noite, não é? E ia ser O Exorcista, porque tinha que preparar o episódio. Eu gosto de gravar sempre logo no princípio da semana, para depois não estar com a pressão de editar muito rápido. E eu estava sozinho em casa e decidi não ver, não ver o filme porque tinha medo. Afinal, pronto, eu depois vi o filme e percebi que assim não tive grande medo, mas tive quase para trocar o episódio. Por acaso também vi um bom filme também da década de 70, que eu por acaso acho que vou trazer futuramente, porque eu achei um filme muito interessante, mas não vou dizer qual é, porque, enfim... gosto de guardar segredos assim dos episódios que eu gosto de planear, mas por acaso é um filme que eu gostei muito. Tive quase para trocá-lo por esse, mas depois disse não, vai ter que ser o Exorcista, porque já tinha pensado nisso. Mas voltando ao que eu estava a dizer, eu acho que aquilo que falta muito aos filmes de terror atuais, e eu agora já não vejo muitos, mas houve uma altura que via bastantes, é o facto de não construírem a história, de dar tempo às personagens para construir. Ou seja, eu acho que uma coisa que eu gostei neste filme é que, de facto, é tudo muito progressivo, ou seja, é-nos apresentado bem as personagens. Por exemplo, a questão da possessão ou da manifestação da possessão de Regan foi progressiva, ou seja, quer em termos mentais, quer em termos físicos. Aliás, Regan vai se degradando física e psicologicamente ao longo do filme, ou seja, não é uma coisa de um dia para a noite, é uma coisa que tem o seu tempo. E eu gostei que o filme apresenta as coisas de uma forma calma, clara e que parece credível para o público, ainda que, pronto, como eu disse, eu não acredito em nada daquilo, embora eu entenda porque é que este filme é tão assustador, ou possa ter sido tão assustador na década de 70, que é pelo facto de mexer em questões de fé, não é? E, portanto, o filme mexe com aquilo que é talvez um dos maiores horrores, se vocês forem fervorosos católicos, é a questão do diabo e das possessões, e portanto é algo que mexe com as pessoas. Quem tiver mais dentro do universo, não é o meu caso, acaba se calhar por sentir mais medo. Eu não sei, eu acho que isto, para quem é mais religioso, talvez seja muito mais, mexa muito mais do que aquilo que mexeu comigo, ainda que eu reconheça que seja um bom filme. Aliás, estas coisas que eu apresentei, do facto do filme ter tempo para apresentar as coisas, é para mim algo que torna O Exorcista um bom filme. Aliás, eu não me senti propriamente com medo, mas uma coisa a mim que me impressionou é, portanto, a degradação física de Regan, e a atriz está fenomenal neste filme. Penso que ela até chegou a ser nomeada para o Oscar de melhor filme, porque ela está fenomenal neste filme.
a miúda, tipo, girl, eu estive a fazer as contas, a atriz nasceu em 59, portanto, o filme, pronto, pode ter sido gravado entre 72 e 73, portanto, a miúda teria entre 13 a 14 anos. Imagina o que é tu fazeres aos 13, 14 anos um papel desta forma, não é? É um papel que ela está excelente e é um papel que marcou a vida dela, porque ainda hoje toda a gente se lembra da cena do vómito, da cena dela descer as escadas de tipo a fazer quase a ponte, não é? Que depois essas cenas depois ficaram marcantes também no Scary Movie, acho que é no segundo Scary Movie. Aliás, eu muitas cenas deste filme eu reconhecia do Scary Movie, não é? Eu, por acaso, eu vou ser sincero, havia algumas cenas que aquilo não era para rir, eu ria-me, porque eu lembrava-me do Scary Movie e eu fui apresentado ao Exorcista através do Scary Movie, portanto, pronto, para além de ouvir falar do filme, o Scary Movie também imortalizou para mim algumas cenas do filme, por exemplo, a cena do vómito, para mim é uma das cenas que eu mais me recordo do Scary Movie, eu acho que é mesmo do segundo, eu já não tenho memória, mas é do segundo ou terceiro filme, e eu lembro-me dessas cenas. Eu às vezes aquilo não era para meter piada, eu ria-me porque lembrava-me do filme. Ora, eu também, para além desta questão do enredo ter sido muito bem construído, eu também gostei das nuances que deram a alguns personagens, nomeadamente a Damien. Damien para mim é um personagem muito interessante, não obstante ele ser padre, ele também é psiquiatra e de facto eu acho que nós muitas vezes também temos a ideia de que a igreja, principalmente em épocas mais recuadas, é muito mais fechada e, portanto, muito mais conservadora e atribui tudo, por exemplo, a questões de pecados e tudo mais. Eu acho que Damien, ele é o contrário precisamente disso, ou seja, ele por ter uma formação em psiquiatria, em medicina, ele é mais em medicina do que em psiquiatria. Psiquiatria é só uma especialização. Ele também é uma pessoa bastante cética com aquilo que Reagan está a viver e, portanto, ele não chega logo a ver aquilo lá, sim senhor, isto aqui é um exorcismo. Mas a base dele não crer que aquilo é uma possessão, aquilo é um exorcismo, não é um exorcismo, aquilo é uma possessão, mas o facto de ele achar que aquilo não é uma possessão não se deve, por exemplo, ele achar que a miúda é mentirosa. Ele acha que aquilo possa ser alguma condição mental ou do foro psíquico, como eu estava a dizer. Ou seja, muitas vezes há aquela ideia que os padres acham que as crianças são mentirosas e, portanto, pronto, eu não conheço a fundo o milagre de Fátima. Eu tenho um amigo meu que conhece o milagre de Fátima, até porque estudou isso, mas eu sei que, por exemplo, que eu lembro-me já ler algumas coisas de que, por exemplo, estas criancinhas, quando viram a Nossa Senhora, foram conotadas como mentirosas. E, portanto, Reagan é um bocadinho mais essa ideia, ou seja, que ela podia ser conotada como mentirosa. Mas Damien não acha que ela é mentirosa. E ele acha que ela padece de alguma condição que faz com que ela tenha aquelas manifestações e alterações de voz e degradação física. E também ele, por exemplo, também não se mostra muito favorável àquilo que é a prática do exorcismo. Ele diz que aquilo é uma prática já anacrónica e, portanto, que não faz sentido. Não faz sentido que seja feita porque é algo que remete para tempos mais recuados da Igreja Católica e não para algo contemporâneo. Portanto, ele também não se mostra muito aberto a esse cenário. Ele parece ser um homem muito mais focado, menos... ele é um homem religioso que não é religioso. Eu gostei muito desta nuance que lhe deram, se bem que eu não entendi assim quando vi o filme, mas eu li algumas coisas a dizer que ele tinha uma crise de fé. Eu não achei propriamente que ele tivesse uma crise de fé, eu acho que ele estava vulnerável não era fisicamente, era psiquicamente por causa da morte da mãe e aquele sentimento de culpa. Aliás, a entidade que está no corpo de Reagan também vai usar muito isso a favor dele, ou seja, para além desta entidade cometer erros propositados, ou seja, de deixar alguns poderes a meio, ou por exemplo dar o dito por não dito, isso conduz a que Damien não acredite que aquilo seja uma possessão e seja assim, por exemplo, alguma condição mental. Para além desta questão dele também ser psiquiatra, havia também esta questão do demónio de manipular, ou seja, ele era muito manipulador e de facto este sentimento de culpa vai ser usado pelo demónio no momento do exorcismo para levar a que Damien caia no conto do vigário, se quisermos dizer assim. Portanto, a questão da voz da mãe e dela
ela dizer que sente que ele é culpado daquilo que lhe aconteceu, é uma estratégia utilizada para o demónio se manter vivo, entre aspas, dentro do corpo de Regan. Para além destas duas questões que eu já apontei, da construção do enredo e das personagens, também gostei muito de outra questão, é que todas as personagens do filme de alguma forma se ligam. Portanto, eu falei daquela questão de Lancaster, dele aparecer no início do filme, ele depois é quem faz o exorcismo, ou seja, o filme completa-se quase como um ciclo, ou seja, é tudo muito redondinho, tudo muito bem interligado. E depois mesmo a morte de Damien é muito semelhante àquilo que é a morte de Burke, porque ele atira-se da janela. Este Burke era o realizador, ou seja, também é esta personagem que parece um bocadinho excêntrica ao filme, que faz parte apenas de algo ligado à profissão de Chris, mas também é uma personagem que no fundo está integrada naquilo que é o próprio filme. Eu achei como todas estas coisas se juntam, ou seja, o filme em determinado momento apresenta-nos três núcleos, não é? Que eu citei no início do episódio, apresenta-nos 3 núcleos e depois, mais para o fim, ou à medida que o filme avança, vai juntar nesses núcleos e fecha-se tudo num círculo perfeito. E eu achei isso muito, muito, muito bom. Aliás, eu acho que o filme é muito redondinho dessa perspectiva. Eu não acho que é um filme que eu dê 5 estrelas, precisamente porque falta eu sentir mais assustado. Eu acho que quando vejo um filme de terror, quero sentir-me mais assustado. Mas eu considero que em termos narrativos e em termos de personagens, ou seja, em termos da escrita, é um filme muito bem feito, é um filme muito, 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 muito bem trabalhado. É um filme que eu adorei. E também houve uma coisa que eu gostei, e que eu já falei no início do episódio, que foi a sonoplastia. A sonoplastia, aliás, o filme recorre mais a questões de sonoplastia do que propriamente a efeitos visuais. Ou seja, pronto, também temos a levitação de Regan, temos também a questão do vómito, mas no filme não é tão gráfico, é mais... recorre mais ao som. E, por exemplo, aquela cena que eu citei no início da questão de Lancaster ficar frente a frente com o demónio de Pazuzu, acho que é assim, Pazuzu, ele ficar de frente a frente com o Pazuzu, é uma cena fenomenal. Aquilo é uma cena ensurdecedora, é aquele barulho, aquilo chega a ser um bocadinho incomodativo. Acho que foi talvez a parte assim, mais do filme que eu arrepiei mais, porque aquilo é incomodativo, ainda que não seja uma cena propriamente assustadora, não é? Não tem o objetivo de ser assustadora, ou pelo menos eu não achei que tivesse o objetivo de ser assustadora, mas quer provocar alguma coisa no espectador e aquilo arrepia, aquilo demonstra-nos que o filme vai ser sobre aquilo. E ali é logo um primeiro momento em que somos contactados com aquela esfera mais sobrenatural do filme. Ora, eu estou quase a terminar. O episódio 2 vai ser muito curtinho, eu também estou assim com pouco tempo, portanto, eu não me quis alongar muito, por isso o episódio vai ser um bocadinho mais curto do que aquele que tem sido os últimos episódios, mas eu quero falar da minha cena favorita, não é por ser Halloween que não vou falar da minha cena favorita. A minha cena favorita foi aqueles momentos todos da primeira parte do exorcismo. Eu chamei a primeira parte do exorcismo porque depois há uma segunda ronda e é aí que morre Lancaster, que é o momento em que, ou seja, essa cena são cerca de quase 10 minutos de Lancaster e Damien combaterem o demónio e as provocações dele, a agressividade, e eu achei essa cena fenomenal. Para mim foi uma das cenas assim mais vibrantes do filme, ou seja, é para mim um momento alto do filme, claramente, é isso. O filme chama-se O Exorcista e portanto nós queremos ver o exorcismo, e eu achei muito interessante, ou seja, é um momento que nos prende. Eu acho que é para mim o grande momento alto do filme, e foi assim aquilo que eu mais gostei. E os 3 atores estão muito bem em cena, não obstante. Eu volto a dizer, Linda Blair está excelente neste filme, ou seja, uma miúda de pouca idade a fazer um trabalho deste género é algo excelente. E eu penso que ela ainda hoje em dia continua a atuar. Do elenco morreu quase toda a gente. Já morreu quase toda a gente, até porque pronto, já passaram 52 anos desde que o filme foi lançado, mas Linda Blair ainda é relativamente nova, não é? Tem 66 anos, a atriz que fazia de sua mãe está neste momento na casa dos 90, mas acho que também ainda continua a atuar, e acho que há pouco tempo saiu mais um filme da saga Exorcista, e acho que ela participou nele, a atriz que faz de mãe, e portanto elas ainda hoje estão aí. Ora, estou quase a terminar o episódio, como eu disse. Pronto, para além de dizer que vale a pena assistir ao Exorcista, se nunca o fizeram,
Se já o fizeram, revejam. Eu acho que o filme vale sempre muito a pena. Eu acho que é um filme que eu provavelmente daqui a uns anos vou ter que regressar a ele, porque eu acho que pode ter ainda outras leituras. E também ainda quero, como eu disse, ainda quero ler o livro, porque no fundo fiquei bastante interessado no livro e gostava também de perceber aquilo que também são. Eu gosto sempre de fazer as comparações entre a obra cinematográfica ou televisiva com aquilo que é a literatura, e portanto eu já fiz alguns episódios desse género. E este episódio também poderia ter sido sobre isso. Eu por acaso não sabia, ou sim, não sabia, era mesmo ignorância. Não sabia que o filme era baseado num livro. Até eu tinha a ideia que o filme, até porque eu lembro-me cá que sempre aquelas histórias sobre o incêndio no set do filme. Há também a questão das mortes. Houve um ator que morreu pouco tempo depois do filme ser lançado, e também houve também a questão de um ator saber que o irmão dele tinha morrido durante as gravações. Eu sabia que o filme tinha essa mística, não sei se é por questões de marketing, se não é. Pronto, de facto essas coisas aconteceram, não é? Ninguém ia matar o ator por questões de marketing, obviamente. Mas eu não sabia que o filme era baseado no livro, até pensei que pudesse ser baseado num caso real. Até, eu sei que o livro é baseado num caso real, porque foi fazer as minhas pesquisas, mas eu achava que o filme é que era baseado num caso real. Aparentemente existe o livro que deu origem ao filme, e eu agora fiquei bastante interessado. Pronto. Como eu disse, vale a pena assistir ao Exorcista, se nunca o assistiram. Se já o assistiram, pronto, se ainda não assistiram, já levaram spoilers, portanto, peço desculpa, mas quem já o assistiu, acho que vale a pena rever. É uma ótima sugestão para a noite de hoje, não é? A noite de Halloween. Não sei se vocês hoje vão ouvir o episódio no Halloween ou se vão ouvir depois, mas aqui fica a minha sugestão. Ora, para terminar, vai haver ainda mais um episódio este ano, como eu prometi, na altura do Natal. Eu já tenho o filme escolhido. Vai ser It's a Wonderful Life, um filme da década de 40, do pós-guerra. Eu inicialmente ia fazer sobre a música no coração, até porque tenho o livro, mas eu não vou ter tempo para ler o livro. Vai ter que ser uma coisa assim mais simples, mas penso que o It's a Wonderful Life também é baseado num livro. Eu nunca assisti ao filme, eu vou usar o podcast outra vez como desculpa para assistir. Ou seja, eu uso muito o podcast para ter desculpa para assistir filmes e depois para falar deles. Mas eu quero muito, muito ver esse filme, porque é um filme do pós-guerra e traz algumas questões que eu já vi, que já li sobre ele, e acho muito interessante. E eu gostaria assim um bocadinho de discutir e também depois também expor um bocadinho a minha opinião sobre o filme. Como eu gosto de dizer, estabelecer o diálogo entre a arte e a sociedade, ou o mundo real, como eu gosto de dizer. Portanto, temos encontro marcado em dezembro, provavelmente nos dias antes do Natal. Eu tenho uma ideia que vai ser na última sexta-feira antes do Natal, acho que é dia 19. E portanto eu provavelmente lançarei o episódio nessa altura, mas só vou confirmar a data já mais perto, ou seja, que eu também tenho que ver se não vou ter muito trabalho, mas sim, o episódio de Natal está confirmado, e sairá em vésperas de Natal. Mas fiquem atentos ao Instagram, já sabem, @Clube de Vídeo, onde podem encontrar informações relativas ao podcast, mas também muito conteúdo que eu vou publicando semanalmente. Tento publicar cerca de 2 a 3 vezes por semana, e portanto há sempre conteúdo novo no Instagram. Sem mais nada a dizer, desejo-vos um ótimo Halloween, um ótimo feriado também, que amanhã é feriado, e até ao próximo episódio do Clube de Vídeo. Até lá!